Pessoal, precisamos discutir a ineficiência da máquina pública no ato da enchente. E isso tem sido difícil. Por quê? Porque começaram a politizar demais. Hoje, mais ainda, com as eleições vigentes aí. Pensa só comigo, a gente está em 2024, eleições para prefeituras e vereadores. Momento oportuno, hoje, para você escolher um bom candidato que tenha algo com o intuito de, digamos, de diminuir essa possibilidade de enchentes, de mitigar algum estudo técnico, uma tecnologia, ou seja, que venha oferecer algo nesse quesito, porque o que a gente teve aqui no Rio Grande do Sul foi uma catástrofe sem precedentes, que nunca em outro momento aconteceu. Então a gente precisa mais do que nunca, pessoal, não só capacitado, mas pessoal interessado com a causa, porque é uma causa que salva vidas, é uma causa que salva dinheiro, capital, enfim, que evita a destruição da coisa pública também, estradas, rodovias, etc. Eu já citei um outro vídeo, por exemplo, dizendo que no Vale do Caí poderia 10 a 20% dos danos da enchente serem mitigados, serem diminuídos. Só falta vontade pública e tecnologia, ou seja, investimento, é claro. A gente tem que falar disso. Por muito tempo, aqui no Vale do Caí, eu vou citar o exemplo que eu tenho. Eu não vou falar de Taquari, do Jacuí, onde eu não tenho experiência prática, mas eu acredito que a questão política seja muito similar ao que ocorre aqui, se não pior. Detalhe, a gente tem aqui o seguinte, todo ano tem chuva, tem enchente, todo mundo o que faz? Só avisa, pessoal, vai ter uma enchente. Ah, legal. Não se faz nada no sentido de mitigar. Não existe um sistema de assoreamento e quando existe, é muito em locais específicos. Não existe uma questão de contenção ou uma questão de fazer uma proteção para que ele não coma mais a parte perto de rodovia ou, enfim, quando ele for bater e criar aquele choque. E não existe um sistema para diminuição de força da água. Não a questão relativa só ao volume, mas também de distribuição de força. E a gente vê que em outros países existem tais tecnologias, mas nunca foram implementadas aqui. A gente vive no tempo das cavernas e pagamos caro por esses políticos não terem a utilização, não terem interesse e não fazerem nada nesse aspecto. Hoje, mais do que nunca, é necessário que nós gaúchos olhamos para o que está acontecendo e votar em pessoas que estejam, digamos, atuantes nesta área ou que vão atuar. Então, sim, a gente tem que ter um sistema de diminuição na questão da vazão dos rios, um sistema para verificar o quanto que aguenta enchente, um sistema para que você saiba o nível que está o rio e não tem que verificar a postagem da prefeitura. E detalhe, hoje em dia você olha lá na postagem no Corpo de Bombeiros da prefeitura, você tem informação de hora em hora relativo ao fluxo do rio. Antigamente nem isso se tinha, a gente ficava só na expectativa, lá de vez em quando alguém ia lá e media, hoje em dia tem uma régua, mas então lá de vez em quando alguém ia lá e media, enfim, e passava a informação era escassa. Então, o que eu quero dizer? Não é de hoje que é muito negligente o jeito que se é tocado no quesito enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Só expôs a ineficiência pública e ineficiência até da própria população em cobrar a questão pública para que se algo fosse tomado. Então, nessas duas enchentes, a gente só escutou isso aqui, ó. Saiam das suas casas, a água está chegando, saiam das suas casas. Isso é uma medida extremamente burra e maquiavélica, né? Do ponto de vista que nem todo mundo tem um local ou um segundo local que possa ir que não seja tangível da água entrar. Por exemplo, existem bairros que tem tanta população que é difícil você escapar dentro daquele bairro de uma área não inundada, por causa da questão retilínea da cidade em si. Então, tem cidades que é difícil você escapar. Então, não tem, às vezes, um contato ou não consegue fazer um deslocamento das suas coisas, enfim. E como aconteceu uma enchente sem precedentes, como eu digo, em parte, a coisa pública foi ineficiente, sim. Por quê? Porque já poderia ter sido notificado que o volume de vazão das águas estava muito acima da média, já antes de chegar nas cidades. Se avisou e mesmo assim algumas pessoas pensaram, não vai chegar aqui. Tem que ser esclarecida essa questão. Não é porque a água nunca chegou ali que chegaria em algum momento. Foi um erro por parte da população também em acreditar nisso? A água nunca chegou aqui e enfim acabar chegando? Sim, foi o erro da população. Mas a questão é que não existe tecnologia, não existe um aparato de prevenção. Por exemplo, eu dou certeza que se tivesse um sistema de dique, represamento e diminuição de força no Rio Pinhal e no Rio Belo, em Caxias do Sul, no Arroio do Ouro e no Forromeco, chegando aqui na região de Feliz e Bom Princípio, existiria menos perdas, menos destruição, menos desmoronamentos. Mas o que houve? Por muito tempo você vê que em certos locais a água cai e ela gera um desmoronamento. É o que acontece, vai indo cada vez mais. Um exemplo ocorre no Vale Real. Toda vez na encosta, você vê na recosta ali que a água cai no mesmo lugar, desce, cai, sempre ali.
custa fazer um sistema de canalização, alguma coisa que você consegue, pelo menos parcialmente, fazer com que essa água saia do ponto A até o B, gerando menos danos, seja na estrada, ou seja, possíveis de colocar pessoas em risco? Algo tem que ser feito, não. Aí se você for lá com drone, a gente tem imagens disso, você vai ver, é barro ali no mesmo lugar, sempre a mesma coisa. Então, eles só vão lá e limpam, quando acontece o desmoronamento, vão lá e limpam. E não solucionam a origem do desmoronamento. Mesma questão relativa aos rios. Precisa haver um sistema de assoreamento e um sistema de diminuição de força. Para que ele, quando subir, a questão da vazão da água, além de haver uma distribuição, que seja feito também para que ele suba assim como se fosse um lago. Vai subindo devagarzinho, sem causar danos de destruição de imóvel. Porque o que destrói o imóvel é a correnteza em si gerada. Não somente a água subir devagarzinho, lentamente e descer. Perfeito? Então essa é uma opinião que eu tenho. Me diga aí o que você acha. Poderia ser evitado? Então, eu estou dando minha opinião de gaúcho e residente aqui do Vale do Caí. Valeu!